Todo vascaíno sabia que esse seria o jogo mais difícil que tínhamos nessa sequência de 4 jogos fora de casa de 5 disputados. Para deixar a situação ainda mais complicada, essa era a primeira partida do Atlético Mineiro com um time considerado ideal para a temporada, com todos os seus jogadores à disposição e os reforços estreando também. Mas o grande problema é justamente uma questão que o Pedrinho e o Felipe têm trabalhado com esse elenco nas últimas semanas. O mais importante não é apenas o resultado, é a forma como tudo acontece. O Vasco foi engolido no primeiro tempo, mas apesar disso o time conseguia jogar sem a bola e a pressão não levava perigo ao gol do Léo Jardim, como já vimos em diversos momentos. A disparidade entre os dois elencos é gigante, então era natural que o Atlético tomasse a iniciativa das jogadas. Mas para jogar uma partida dessa, você tem que estar ligado o tempo inteiro. O erro não pode acontecer, porque do outro lado tínhamos jogadores muito superiores, prontos para aproveitar qualquer brecha em meio àquela pressão toda. Foi assim que sofremos 2 gols. O Vasco entregou o resultado para o Galo e para nós restou torcer para que o primeiro tempo acabasse. O próprio Rafael Paiva tentou administrar o placar, porque poderia ter sido pior após o 2-0. Faltou coragem ao Vasco no primeiro tempo e pagamos com isso, porque buscar os 2 gols na segunda etapa seria muito difícil. Mas mesmo assim o time acreditou. Existiu nessa tarde o Vasco do primeiro tempo e o Vasco do segundo tempo. O que nos fez vencer 4 jogos seguidos atuou só nos 45 minutos finais. E essa é a lição que fica da partida de hoje. Não tem nada perdido e nem clima de velório. Esses pontos nunca estiveram no planejamento, apesar de a gente ter suado no final para tentar buscar ao menos um. Por isso não pode existir lamentação. O que aprendemos é que no brasileiro é necessário estar ligado o tempo inteiro, porque não sofrer gols é o primeiro passo para garantir os pontos. O Vasco do segundo tempo, apesar de pouco ter levado perigo ao gol atleticano, nos deu esperança por conta das alternativas que tivemos. Coutinho, absolutamente sem ritmo de jogo, já mostrou que será diferente e importantíssimo, simplesmente pelo trato com a bola e a visão de jogo. O Vasco, com ele em campo, saiu da previsibilidade do jogo com os laterais e ganhou uma alternativa, principalmente quando Alex Teixeira entrou e apareceu para dar opção para o passe também. São 2 peças que irão dar alternativas de movimentação para o Vasco e de um esquema diferente quando tiverem uma condição maior de jogo. Emerson Rodrigues é uma opção que sabíamos que não chega para ser o titular, mas se apresenta como uma peça importante para a segunda etapa no objetivo de manter a intensidade. Ele corre e tenta o tempo inteiro. O Vasco perde por ter cometido o erro de esquecer que era o novo Vasco. Mas ao mesmo tempo, o Atlético vence porque é superior e até por isso não tem o que lamentar. O trabalho continua e na próxima rodada temos outro jogo importante. O objetivo da temporada continua intacto. Os pés não podem sair do chão, assim como a cabeça não pode tombar também. A falta de lisura do campeonato colocou 4 jogos fora de casa para disputarmos em 5 jogos. A ideia inicial era não voltarmos para a zona de rebaixamento depois desses confrontos e isso já não vai acontecer. Então precisamos de coragem para duelar contra um adversário direto que não vencemos há mais de 16 anos como visitantes. Chegou a hora de focar no Grêmio e quebrar mais um tabu. O Cruz Maltino, quando tem coragem, consegue competir. Então apaga o primeiro tempo e salva apenas o segundo. Essa é a grande lição dessa tarde.